Oi, gente, bom dia. Se inscrevam aqui nesse canal, KKGG Oficial. Ontem eu não gravei ministração aqui, né? Porque, primeiro, que eu acordei super tarde. E segundo, é que o tempo em que eu acordei, eu fiquei preparando o estudo, né, de doutrina do Ministério Senhor Nossa Justiça, né? Que é todo o terceiro domingo do mês, né, gente? Então eu fiquei preparando esse estudo de doutrina, fiquei preparando, e aí, graças a Deus, deu super certo, né? Ainda não entrou os 21 obreiros todos na chamada, mas eu espero que todos entrem hoje, né? Porque hoje é água consagrada, né? E a água consagrada é uma coisa muito, mas muito importante mesmo. E você que ainda não entrou, gente, no grupo, pelo amor de Deus, entra nesse grupo, gente do céu, pelo amor de Deus, entra. Eu tenho sonho de ver você lá, eu já falei, né, com meus meninos, né, meus meninos tudo adulto. Eu já falei que eu tenho sonho de ver aqui, mas a pessoa não entra, é complicado. Vou deixar o link do grupo na descrição de todo o vídeo que eu for fazer. Eu quero ver esse menino olhar a descrição e entrar nesse grupo. Eu tô doida querendo chegar lá e aprovar uma solicitação de um dos meus meninos. Só que meus meninos tá rebelde, gente. Meus meninos não querem entrar no grupo, não, gente. Eles não querem ser pastoreados por mim, não. Ai, gente, brincadeira, viu? Brincadeira. Eu sei que meus meninos têm as correrias deles. Meus meninos, um bando de adultos, tô chamando de meus meninos. Mas é consideração, é consideração. Então, gente, hoje nós teremos a água consagrada aqui nesse mesmo vídeo, né? E, né, nós primeiro vamos com o nosso versículo do dia, que é em Salmo 103, versículo 13, que diz assim, ó: como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, né? É maravilhoso, né, querido? Né? Como é que a gente se sente, né? Como é que a gente se sente ao pensar, né, no nosso pai terreno, né? Por mais que a nossa relação muitas das vezes não é boa, muitas das vezes não é legal, né? Como que a gente se sente, será, né? Mas, né, como nós sabemos muito bem que nós temos um pai espiritual, um pai maravilhoso, um pai que, né, que sempre nos dá a vida, sempre nos ama, né, e sempre está nos fortalecendo, né? O pai da terra não pode nos dar, o pai da terra, ele pode nos dar muito apoio, pode nos apoiar muito, mas o apoio do nosso Pai espiritual, que é o nosso Deus, o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores, né? O apoio do nosso Pai espiritual é a melhor coisa que tem, né? É a melhor coisa que nós temos na nossa vida. Então, né, o nosso Pai, né, ele nos ajuda, o nosso Pai nos ajuda, o nosso Pai nos fortalece, né, o nosso Pai, ele nos dá, né, tenta nos levar de volta, né, se nós estamos perdidos, e tenta nos colocar no nosso lugar de novo, né. Deus é tremendo, Deus é fiel. Então, que nós venhamos temer sempre ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, né? Com temor e tremor diante dele, porque ele é o nosso Pai, né? O Senhor diz, né, que ele compadece por nós e não desampara nós, e não me desampara e não te desampara. Ele compadece por mim, ele compadece por você. Então o Senhor fala, né, que não importa, né, se o seu pai, se a sua mãe te abandonar, né, o Senhor teu Deus estará com você. Então não importa se meu pai, minha mãe me abandonar, eu vou sentir falta, eu vou ficar triste, vou, mas por um lado meu coração vai ficar alegre, porque eu tenho um pai precioso, eu tenho um pai presente,
um pai espiritual maravilhoso lá no céu, né? Lá no céu, o meu pai terreno que está aqui hoje, né? Ele né, pode, né, sei lá, me apoiar ou não, mas todos os dias eu tenho o apoio de um pai que me ouve, que me aconselha, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo, né, uma ser humana assim, né, tão falha, tão pecadora, né? O Senhor mesmo assim, né, me ama, o Senhor compadece por mim, né? O Senhor não me desampara. Assim é a mesma coisa com você. Então não fica triste se você for abandonado pelo seu pai terreno, porque o seu pai terreno, ele não tem a mesma sabedoria de Deus. Mas o Deus, que é o nosso pai maravilhoso, né? O Deus que é o nosso pai maravilhoso, o nosso pai celestial, príncipe da paz, né? Ele está aqui, né? Nos guardando, ele está aqui nos protegendo, ele está aqui nos fortalecendo. Então, pelo amor de Deus, você que ainda não é convertido, você que não aceitou o Senhor ainda, aceite a Ele, né? Aceite a Ele para que você venha ser apoiado, né? E fortalecido, né? Para que você venha ser apoiado e venha ser fortalecido. Amém, meus queridos? Agora eu quero, né, orar com você, né? Agora é o momento da nossa água consagrada, né? O Senhor diz, né, em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O Senhor amou, né? Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e para morrer por você, né? E que grande, né? Né? Que grande privilégio que nós temos. Eu e você, nós não merecemos nada disso, nós não merecemos nada disso, né? E a palavra do Senhor Jesus diz ainda, né? Examinai o homem a si mesmo, né? Para que nós não venhamos tocar na ceia do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então nós estamos aqui bebendo água consagrada. Que você venha se examinar você mesmo, né? Para que você não toque na ceia do Senhor, não toque nessa água consagrada que você vai beber, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, viu? Agora eu vou estar dobrando meu joelho, vou orar com você e nós vamos pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas antes de nós bebermos água consagrada, tá bom? Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glorificado, exaltado é teu santo nome, Deus poderoso, Deus de mistério, Deus de maravilha. Senhor, eis-me aqui na tua presença, como pó, como cinza, como grão de areia. Agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecendo ao Senhor, ó Deus, pela paz, pela luz que nos ilumina, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, porque nesse versículo do Salmo o Senhor falou conosco que pode o nosso pai e a nossa mãe nos abandonar, mas nós temos um pai maravilhoso, nós temos um pai tremendo, nós temos um pai que sempre está conosco, não importa a hora, não importa o momento, o Senhor sempre está conosco, nos guardando, nos protegendo como a menina dos teus olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós sabemos que nós não somos dignos de nada. Nós não somos dignos de nada, 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 nada. Mas o Senhor nos faz dignos. Muito obrigada pela oportunidade que nós estamos tendo de renovar a aliança com o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu te peço perdão pelas falhas, pecados, gestos, atitudes, palavras, omissões. Senhor, limpa, Senhor, nosso coração, nos quebranta, nos purifica. Tem misericórdia da vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Limpa o nosso coração para que nós não venhamos beber da água indevidamente, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que aquele que beber indevidamente será réu do teu corpo e do teu sangue. Em nome do Senhor Jesus, aquele que beber indevidamente
Aquele que beber angustiado será réu do teu corpo e do teu sangue. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, nos perdoa, porque nós necessitamos do perdão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos quebra, Senhor, nos quebra e nos amassa outra vez. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Agora eu vou pegar minha água aqui. Nós vamos orar consagrando essa água. Glória a Deus, aleluias. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. O Senhor é Deus santo e poderoso, Pai. Glória a Deus, aleluias. Glorificado, exaltado é teu santo nome. Senhor, eis aqui essa água nas tuas mãos. Senhor, que ao cada um de nós bebermos dessa água, que nós venhamos, ó Pai, ser cada dia mais saciados. Senhor, que ao nós bebermos dessa água, que nós venhamos renovar a nossa aliança contigo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tem misericórdia da nossa vida. E que nós venhamos beber dessa água, e ao bebermos, que a nossa aliança contigo, papai, venha ser renovada. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória e para a exaltação do teu santo nome. E eu consagro essa água ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu consagro essa água ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, com a mesma fé, com a mesma união, com a mesma comunhão, com o mesmo amor e gratidão a Deus. Eu declaro que nós podemos beber essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos beber junto, vamos participar. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Porque nós sabemos que nós somos dignos de nada disso aqui. Nós sabemos que nós não somos dignos, papai, de nada. Nós sabemos. Mas o Senhor enviou o teu Filho para morrer na cruz por nós, que somos seres humanos, que nós que merecíamos morrer naquela cruz. Nós que merecíamos morrer, mas o Senhor enviou teu Filho para morrer por nós. Muito obrigada, Jesus, obrigada. E hoje nós estamos aqui renovando a nossa aliança contigo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque eu sei que Tu és Deus. Tu és a nossa rocha, a nossa força, a nossa fortaleza. Tu és tudo para nós. Tu és tudo, 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 tudo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por estar aqui. Nós sabemos que nós não somos dignos de nada, nada. Mas o Senhor nos fez dignos. O Senhor nos fez dignos. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus, santo e poderoso. E eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor fará por nós. Assim eu creio, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que grandes coisas o Senhor fará por nós, mesmo nós não merecendo, Pai. E muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui renovando a nossa aliança com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Assim, né, eu peço para todos vocês que se alguém bebeu da água consagrada indevidamente, né, que está angustiado com alguém, né, que está querendo estraçalhar alguém, está querendo né, que está angustiado com alguém, se bebeu essa água indevidamente, por favor, me ligue para nós estarmos conversando e eu te dando orientações, tá bom?
Deixe aqui nos comentários, não esquece de comentar. E meus meninos, por favor, entrem no ministério, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja. E eu espero que você também tenha contemplado a glória do Senhor. A mesma glória que eu contemplei, eu espero que você também tenha contemplado. Que Deus te abençoe, te guarde, amém, te proteja. Me ligue se você tiver bebido da água consagrada indevidamente.